A Life Conference 2025 é um encontro de 3 dias criado para ativar o seu chamado, despertar a sua fé e te conectar com algo maior do que você mesmo. Prepare-se para um ambiente cheio de encontros, adoração poderosa, mensagens ungidas e masterclasses pensadas para te fortalecer espiritualmente, pessoalmente e na sua liderança. Essa conferência cria um espaço para os que desejam encontrar Deus e ver seus dons espirituais sendo ativados. Não importa onde você esteja, esse é o seu momento. De 6 a 8 de novembro, aqui em Orlando, Flórida. O que acontecer nesses 3 dias pode moldar os próximos 30 anos da sua vida. A Live Conference 2025, o avivamento chegou. Acesse livdeconference.org para se inscrever agora. Venha preparado, venha com fome, saia transformado. Bom, hoje eu quero começar lá em João, capítulo 14, versículo 12. Essa será a nossa passagem de referência, e eu quero ler isso na TPT, que é a tradução The Passion, então vamos ler juntos. Se você não se importar, porque é nisso que vamos nos basear nas próximas 11 semanas. Prontos? Leiam, eu lhes digo essa verdade eterna. A pessoa que me segue com fé, crendo em mim, fará os mesmos milagres poderosos que eu faço. E fará milagres ainda maiores do que estes. Porque eu vou estar com meu Pai. Hoje, estamos começando uma nova série de 12 partes. Eu achei que seriam 10 partes, mas realizamos e são 12 partes, chamada Temporada de Milagres. Todo mundo diga, Temporada de Milagres. Posso declarar sobre você, desde já, que você e sua família estão entrando em uma temporada de milagres? Alguém acredita nisso hoje? Deixa eu ver, levanta a mão quem acredita nisso. Sabe, quando encerramos um ano e olhamos com fé para o próximo, sempre dizemos, Deus nos dê direção. Sempre foi nosso objetivo não liderar nossa igreja com base no que é legal ou no que está na moda. Às vezes, Deus nos chama para ignorar as tendências, e às vezes Deus nos faz começar uma tendência. Mas a gente não se importa com as tendências. Queremos seguir Jesus. Estamos sempre dizendo, Deus, o que o Senhor tem para a nossa igreja este ano? E Deus nos dá uma palavra profética. É como uma direção. Não é só uma palavra, tipo, uma palavra só. Pode ser uma frase. Em 2024, por exemplo, foi o nosso ano da multiplicação. Nós focamos em criar uma atmosfera de discipulado, porque, na verdade, o último mandamento de Jesus é a nossa primeira preocupação. Devemos ser discipulados e fazer discípulos. E mesmo que tenhamos saído de 2024, a gente não para. Continuamos discipulando pessoas. Na verdade, sempre que Deus nos dá um tema profético, a gente não para só naquele ano. A gente leva isso para o resto da nossa vida. Isso se torna parte do nosso estilo de vida, vira parte da nossa cultura. Então, ainda estamos sendo discipulados e fazendo discípulos hoje e até Jesus voltar. Este ano, 2025, foi o nosso ano da comunhão. E o foco, ou o tema, era estar perto de Jesus. Sabe, você pode ter muitos relacionamentos com pessoas, e alguns dos seus relacionamentos, até mesmo seu casamento, estão ok. Você tem um relacionamento distante com um primo ou um irmão. E eu agradeço a Deus por todos esses relacionamentos naturais, mas o relacionamento mais importante que temos é com Deus. Então dissemos que queremos viver no 9, numa escala de 1 a 10. Então, esse foi o nosso ano de estar perto do Senhor. E este ano foi uma preparação para o próximo ano. E eu estou feliz em anunciar hoje que 2026 será a nossa temporada de milagres. Todo mundo diga, temporada de milagres. Esta é a nossa temporada de milagres. E eu quero que você diga amém se acredita em qualquer uma dessas coisas, porque quero compartilhar com você pelo que estamos crendo em Deus nesta temporada de milagres. Se você está pronto, diga, estou pronto. Estamos crendo em Deus para que casais que ouviram que não poderiam ter filhos engravidem e deem à luz vários bebês saudáveis. Para a glória de Deus. Esta é uma temporada de milagres. O que mais? Estamos crendo em Deus por liberdade e cura para aqueles que têm lutado contra vícios por anos, se não décadas. Acreditamos que muitos de vocês serão libertos em um instante. Não em 12 passos, mas em um só passo. Acreditamos em momentos repentinos, em que Deus pode quebrar as correntes e libertar o cativo.
Isso inclui pequenos vícios, como vício em café, em aprovação das pessoas, em redes sociais e videogames, e também vícios maiores, como medicamentos controlados, pornografia, maconha, metanfetamina e outras substâncias. Esta é a nossa temporada de milagres. Esta é a temporada em que estamos crendo em Deus para que pessoas sejam curadas de doenças e enfermidades para as quais o médico disse que não havia cura. Coisas que você até sente vergonha de ter no seu sangue, que achou que nunca iriam embora. Deus vai fazer um milagre em você. Estamos crendo em Deus que há coisas com as quais você tem lidado por uma vida inteira de dor, travamento das articulações, doenças autoimunes. Acreditamos que Deus pode curar isso em um instante. Isso inclui pequenas coisas como resfriados comuns e alergias a coisas maiores, como ouvidos surdos sendo abertos, olhos cegos voltando a enxergar e mortos sendo ressuscitados. Eu diga amém se você crê em qualquer uma dessas coisas. Estamos crendo em Deus este ano por proteção divina. Vamos lá, alguém. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas nada me atingirá. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. A arma pode até ser forjada, mas não vai prosperar. Eu creio em proteção divina. Quando você entra em um avião, proteção divina no barco, proteção divina nos carros, até mesmo sobre nossos filhos. Quantos aqui estão crendo por proteção divina sobre nossos filhos contra bullying e tiroteios? Assassinato e caos. Tudo bem. Esta é a nossa temporada de milagres. Estamos crendo em Deus que está em uma temporada de milagres financeiros. Quantos de vocês poderiam usar o milagre financeiro? Quero que você saiba que milagres financeiros existem. Esta é uma temporada em que estamos crendo em Deus pelo cancelamento sobrenatural de dívidas. Estamos crendo em Deus que o favor dele vai adiante de você, te colocando em lugares onde você não teria qualificação para estar, que Deus vai te dar ideias criativas e invenções. Deus vai colocar os investidores e parceiros certos. Deus vai colocar pessoas para trabalhar. Trabalhar junto. É fácil trabalhar com pessoas que trazem sabor e tempero para a sua vida, e difícil estar perto de quem não traz. Esta é uma temporada de milagres. Mas o mais importante é que estou crendo em Deus por vocês neste ano, pois estamos crendo em Deus para que todos que vocês conhecem sejam salvos. Eu não estudei. Eu disse, pessoal, estou falando de todo mundo. Estou falando do seu primo ateu, de você, vamos lá, e do seu tio rebelde. Estamos falando de todos. Estou falando de todo mundo. Estou falando dos seus colegas de trabalho, seus vizinhos, seus amigos, seus filhos, seus primos distantes, seus inimigos. Estou dizendo que todo mundo precisa de Jesus. Nós estamos crendo, e esse ainda é o maior milagre. A salvação ainda é o maior milagre. Estamos crendo por milagre após milagre. Disseram que 192 pessoas foram salvas. Foram 192 milagres. Meu bem, estou falando de milagres. Esse é um ano em que estamos crendo que pessoas sairão das mesquitas para virem a Jesus. Pessoas sairão dos templos para virem a Jesus. Pessoas sairão da prostituição para virem a Jesus. Pessoas sairão de gangues para virem a Jesus. Pessoas virão para Jesus de todos os tipos de vida. Estou falando de jovens vindo para Jesus, idosos vindo para Jesus. Estou falando de pessoas saindo da perversão sexual para virem a Jesus, saindo de fortalezas e de maldições geracionais, saindo da feitiçaria, bruxaria e magia negra para virem a Jesus. Estou falando de pessoas que rejeitaram Jesus e foram anticristãs. E a filosofia delas e suas conclusões sobre a vida agora serão radicalmente transformadas e serão as mesmas pessoas no escritório que te perseguiam. Agora elas vão ter uma Bíblia, começar o estudo bíblico, e você vai chegar no trabalho e pensar, o que aconteceu? Bem, está acontecendo um avivamento. É isso. Estamos crendo em milagres. Estamos crendo que nações virão para Jesus agora. A importância dessa estação é porque os milagres apontam para Jesus. Então anote isso, se você puder anotar. Achei que eles iam falar sobre isso, mas não vão. Milagres autênticos sempre apontam as pessoas para Jesus. É sobre isso que toda essa estação se trata. Não é sobre glorificar quem faz o milagre, nem sobre hype ou espetáculo. Os milagres sempre apontaram as pessoas para Jesus. Vocês estão prontos para ir para a escola? Agora, alguns de vocês vêm para a igreja e não vêm como estudantes. A palavra raiz de discipulado é disciplina. E eu realmente acredito que essa é uma estação em que Deus está nos convidando a sermos muito disciplinados na nossa postura de como recebemos a palavra. Tipo, sabe,
Tem aquele tipo de aluno que vai para a aula, senta sempre lá no fundo e não aproveita nada da lição. Aí tem outros alunos que vêm com caderno, estão ali para aprender e tiram o máximo da educação. Eu acredito que não existe informação maior do que a informação da palavra de Deus. Porque Oséias 4:6 diz que meu povo é destruído por falta de conhecimento. O que você não sabe te prejudica. Isso te mata. Está matando o seu casamento, está matando o seu propósito. Então eu quero que a gente venha com uma postura de estudante mesmo, porque eu sou um professor. Hoje vou passar por algumas coisas para estabelecer a base. O que é milagre? Vamos definir. Um milagre é um ato soberano de Deus. Chamado de sinal, maravilha, uma obra poderosa nas Escrituras, onde Deus intervém além dos meios comuns para confirmar sua palavra, revelar seu reino, glorificar Jesus e trazer ajuda real às pessoas. Rampa, vocês entenderam? O milagre tem 3 títulos diferentes nas Escrituras. Sinal. Ela aponta para Jesus e seu reino. Tipo, se você estiver indo para a Interestadual e vir uma placa dizendo Chit Fila, fechado aos domingos, certo? Você sabe se quer sair ou não. Ela aponta para uma direção. É por isso que os sinais são importantes. Maravilha. Ela evoca tudo o que leva à fé e à obediência. Precisamos de mais maravilhas. Obras poderosas. Às vezes, a palavra milagre é traduzida como obras poderosas ou até mesmo poder. É o poder de Deus intervindo. Então, quando dizemos, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, estamos dizendo, Deus, que o que está acontecendo no céu aconteça na terra. Deixe seu poder. Almoçar. Então, minha definição simples para essa jornada de 12 semanas é esta. Um milagre é quando Deus quebra a lei natural com resultados sobrenaturais. É quando Deus quebra a lei natural, padrões e ocorrências com resultados sobrenaturais, ou seja, se normalmente levaria 10 anos para você chegar lá, Deus vai fazer em 10 minutos. Ele quebrou o padrão normal, certo? O homem que tinha amor e sequidão. Disseram a ele que ele sempre seria assim. O que ele fez? Ele disse, estenda a sua mão. Ele quebrou as ocorrências e padrões naturais com resultados sobrenaturais. Então, a semana 1 de hoje se chama a Teologia dos Milagres. Todo mundo diga, a Teologia dos Milagres. Porque, como professor da Bíblia, eu quero ter certeza de que você tenha um bom entendimento bíblico, a Teologia dos Milagres. Então, aqui está o meu grande ponto de hoje. Anote isso, milagres são normais. Para o crente nascido de novo, milagres são normais para nós. Vamos começar em Marcos capítulo 16, versículo 17, Marcos 16, certo? Diz que esses sinais acompanharão aqueles que... O quê? Aqueles que o quê? Quantos crentes tem na casa hoje? Gainesville, Tampa, leste de Orlando. Em meu nome, eles vão expulsar o quê? Demônios. Eles falarão em novas línguas. Eles pegam cobras com as mãos e, quando bebem veneno mortal, não sentem nenhum mal. Eles colocarão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Estes sinais lhes seguirão. Bem, o quê? Não aqueles que são perfeitos. Não aqueles que conhecem a Bíblia toda ou aqueles que passaram pelo seminário. Para eles, isso, o quê? Acreditar. Uma das partes mais importantes que você deve guardar em sua caminhada com Jesus é aquilo em que você acredita. Deus está atrás da sua crença, mas Satanás e seus compassos também estão atrás da sua crença. O mundo está atrás da sua crença. O que você acredita vem do produto do seu coração. Então, Provérbios nos diz para guardar o nosso coração acima de tudo, pois dele procedem as fontes da vida. Por isso, o que você acredita é muito, muito importante. Toda incredulidade, na maioria das vezes, é você confiar mais no que vê do que no que não pode ver. Então, toda a série O Andar por Fé foi para tentar ajudar a elevar o nível de fé no seu coração. Para que você pudesse andar mais pelo que não vê do que pelo que vê. Isso não faz sentido nenhum. Isso faz fé. E fé não faz sentido. A incredulidade é quando você olha para o seu diploma, sua educação, o livro que você leu e o que as pessoas estão postando na internet. E você coloca sua confiança mais no que vê do que no que não pode ver. E as pessoas vão dizer nisso, vão dizer, eu sou só realista. E eu também sou realista, mas tudo depende de qual arena você baseia a sua realidade.
Muitas pessoas baseiam sua realidade no mundo dos sentidos. Eu baseio minha realidade no mundo espiritual. Porque eu entendo que tudo que você vê veio da esfera que você não pode ver. E as coisas que você vê são temporárias e sujeitas a mudanças. Então, eu também sou realista. Mas o meu real supera o seu real. E por isso queremos ser crentes. E é isso que está escrito, que esses sinais, esses 5 sinais, seriam aqueles que creem. Diz que eles expulsarão demônios. Eles falarão em novas línguas. Eles vão atender. Vocês conseguem me ouvir, ok? Aaron, isso é bom? Eles pegam cobras com as mãos. Se beberem algo mortal, não lhes fará mal. Eles imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Tudo bem. E agora estes são os sinais que devem segui-los. Isso o quê? Agora, muita gente descarta Marcos 16 porque fica com medo da parte de pegar umas cobras. E ninguém quer ser um manipulador de cobras, então o que a gente faz é ler nisso e seguir em frente. Mas você não precisa ter medo de pegar em cobras. A Bíblia não nos chama para sermos manipuladores de cobras. O que está dizendo é que, se algum dia você estiver fazendo a obra de Deus e for picado por uma cobra, escorpião ou qualquer coisa assim, nenhuma arma forjada contra você prosperará. Você vai sacudir isso, como Paulo fez na ilha de Malta, e seguir em frente. Vocês lembram dessa história? Então não está dizendo que eu vou pegar em cobras para provar minha fé. Está dizendo que, se uma cobra me morder, isso não vai me fazer mal. Não está dizendo que eu vou beber veneno para provar isso. Minha fé diz que, se por acaso eu beber veneno, isso não vai me fazer mal. Você não precisa ter medo de Marcos capítulo 16. Você deve abraçar tudo, porque basicamente, vamos simplificar para quem está ouvindo hoje. São esses 4 sinais que seguirão aqueles que creem. Primeiro, vocês expulsarão demônios. Alguém grite, isso é para mim. Segundo, vocês falarão em novas línguas. Alguém grite, isso é para mim. E terceiro, eu tenho isso aí atrás? Não, não tenho. Terceiro, vocês terão proteção divina. Alguém grite, isso é para mim. E quarto, vocês imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Alguém grite, isso é para mim. Qual é o ponto? Esses sinais seguirão os que creem. Fica comigo. Então, os milagres sempre cedem a mensagem. Se você tem uma mensagem, sua mensagem não deve ser só palavras. Você tem uma mensagem e um milagre. Essas duas coisas sempre andaram juntas, do ponto de vista bíblico. Essa é a teologia dos milagres. Anote isso. Milagres, para nós, deveriam ser normais. Milagres são normais. Vamos comigo lá em Mateus, capítulo 10. Mateus, capítulo 10, e diz assim do versículo 1 ao 8. Jesus chamou seus 12 discípulos e lhes deu autoridade. Alguém grite, autoridade. Quantos aqui sabem que Deus está te dando autoridade? Se você nasceu de novo, você recebeu o batismo do Espírito Santo. Você tem autoridade para expulsar espíritos impuros e para curar alguns. Não toda, vamos lá, toda doença e enfermidade. Aqui estão os nomes dos 12 apóstolos, também conhecidos como os 12 discípulos. Certo? Vamos pular para o versículo 5. Esses 12 Jesus enviou com as seguintes instruções. Não vão lá aos gentios nem a nenhuma cidade dos samaritanos. Vão para onde? Para as ovelhas perdidas de Israel. E enquanto vocês vão, o quê? Proclamem esta mensagem. Grissem isso. Ao sairmos daqui, da igreja, você volta ao trabalho, vai para seu bairro, entra no mundo dos negócios. Vá, não só representando a si mesmo, mas como embaixador de Cristo, proclamando a mensagem. Alguns dizem, deixarei meu estilo de vida falar. Não basta. Você tem uma mensagem. Se não falar de Jesus, as pessoas não podem ser salvas. Como é que eles vão ouvir? A menos que haja um pregador? Eu não fui chamado para pregar sozinho. Todos vocês também foram chamados para pregar, assim como eu fui chamado para pregar. Então, devemos ir proclamar essa mensagem. Aqui está, o reino dos céus está próximo. Depois, recebemos esta missão, curar os doentes, ressuscitar os mortos, purificar os que têm lepra. Expulsar demônios. De graça vocês receberam, de graça deem. Então Jesus estava falando com os discípulos dele naquela época, mas isso também se aplica a nós hoje. Não é algo do tipo, isso era só para eles, para as pessoas que andaram com Jesus. Não, isso é para aqueles que andam com Jesus hoje.
Então, Deus nos deu autoridade espiritual, assim como deu a eles. E é isso que ele diz. Eu quero que vocês tenham palavras, mas também milagres. Doutrina, mas também demonstração, uma mensagem, mas também milagres. Ele não disse apenas para ir e proclamar uma mensagem. Ele disse, curem os doentes, ressuscitem os mortos, expulsem demônios. Veja, o que fizemos foi nos contentar só com palavras, mas numa era da informação, precisamos de mais do que palavras. Todo mundo online com palavras. Eu não preciso de palavras. Eu preciso de palavras com milagres. Eu não preciso só de doutrina. Eu preciso de doutrina e demonstração. Não preciso apenas de uma mensagem. Preciso de uma mensagem e de um milagre, porque milagres são normais. Essa é a teologia dos milagres. Mais um, Atos capítulo 14. Vá lá. Vocês estão comigo hoje? Atos 14, vamos olhar do versículo 1 ao 3. Em Iconio, Paulo e Barnabé foram, como de costume, à sinagoga judaica. Lá, que eles falaram tão eficazmente que um grande número de judeus e gregos acreditaram. Mas os judeus, que se recusaram a crer, incitaram os outros gentios. Casa, e eles envenenam suas mentes contra os irmãos. Você precisa ter muito cuidado ao chegar a uma igreja que está crescendo e se movendo. E o reino das trevas está sendo abalado, e o reino dos céus está sendo estabelecido. E você não deixe que outros irmãos envenenem sua mente. Certo? Lembro-me de quando me entusiasmei por Deus pela primeira vez. Lembro que havia pessoas, outros cristãos, até membros da família, me dizendo, eu não sei se precisa de tudo isso. Se você ler demais a Bíblia, você enlouquece. Fazer uma igreja disso e fazer. Você não falava nada quando eu estava na balada, rebolando, passando o cavasier. Mas agora que estou pegando fogo, me entreguei pela idade. Eu sei, tudo bem. Eu ouvia besteira naquela época. Então é isso. Mas agora que estou pegando fogo por Deus, agora você quer que eu tome cuidado. Você tem que ter cuidado. Fala sério. Alguém aí que não. Não deixe pessoas que não sabem o que Deus está fazendo em você pararem o que Deus está fazendo em você. Porque elas não sabem o que Deus está fazendo em você. Aprendi há anos que as pessoas falam de você hoje, mas amanhã vão te seguir. Continue seguindo Cristo. Você está comigo hoje? Mas aqui está o ponto. Vamos voltar aqui ao versículo 2. Então os gentios envenenaram suas mentes contra os irmãos. Assista a isso. Versículo 3. Então Paulo e Barnabé, o que eles fazem? Eles passaram um tempo considerável ali e falaram ousadamente pelo Senhor. E ele confirmou a mensagem de sua graça, como? Permitindo que eles realizassem sinais e maravilhas. Era o modus operandi da igreja primitiva. Nós tínhamos uma mensagem, mas também tínhamos milagres, porque milagres podem confirmar a mensagem. Milagres para nós são o normal. Agora, quantos de vocês sabem o que eu quero dizer quando digo que milagres são o normal? O que eu quero dizer com isso é que, para o crente, milagres não deveriam ser ocasionais, eles deveriam ser normais. Meu objetivo nas próximas 12 semanas é agitar a sua fé até que milagres comecem a acontecer ao nosso redor. Como algo normal, não ocasional. Muitos de nós dizem, eu tive um milagre lá em 1973. Sério mesmo? Tá bom, já faz um tempinho, né? Concepções erradas comuns sobre milagres são essas. Milagres são principalmente sobre exagero ou espetáculo. Isso não é verdade. Alguém grite, não é verdade. Elas são sobre a glória de Deus, a compaixão e o evangelho. Nunca foi uma questão de exibicionismo. Certo? Aqui vai outro equívoco. Escreva isso. Milagres justificam o mau caráter. Não é verdade. Todo mundo diz que não é verdade. Frutas importam. Amor e santidade, no entanto, não são negociáveis. Então, mesmo que você seja um milagreiro e faça milagres notáveis, se você não viver para Jesus, não me importo com seus milagres. Eu me interesso mais pelo seu caráter e sua integridade, mas não quero minimizar um e exaltar o outro. Os dois são importantes. Mas aqui está o mais importante de hoje. Algumas pessoas acreditam que os milagres cessaram com os apóstolos. E quando falo dos apóstolos, por favor, entenda, não estou falando dos apóstolos de hoje, que ainda existem. Estou falando dos apóstolos da terra, os 12 discípulos originais. Isso não é verdade. Todo mundo diz que não é verdade. O Novo Testamento regulamenta os dons para a vida contínua da igreja. Não há limite de tempo para eles. Então fique comigo.
Ouça-me, Guidance Vive, isso Orlando. Você precisa ter muito cuidado com os ensinamentos cessacionistas. Cessação são ensinamentos. Eles se concentram uma mensagem, mas negam os milagres. Tudo bem. Agora, o que é um cessacionista? Que bom que você perguntou. Certo, é um cristão que acredita que certos sinais miraculosos, milagres ou dons de sinal do Espírito Santo, tipicamente no estilo apostólico. Profecia, línguas, interpretação, operação de milagres, cura, continuam acontecendo. O ministério cessou após a primeira geração dos apóstolos e a conclusão do cânon do Novo Testamento. Eles afirmam que Deus ainda pode fazer milagres soberanamente hoje, mas negam que a igreja deva esperar ou praticar esses dons como funções normais e contínuas. Quantos de vocês já estiveram em uma igreja que ensinou algo assim antes? Deixem-me ver, levantem a mão. Deixem-me ver. Ok, vários de vocês. E vocês que estão online e nos outros camp. Quantos de vocês? Talvez você não tenha sido ensinado assim, mas já ouviu nisso antes. Deixem-me ver, levantem a mão. Ok, precisamos garantir que vamos tirar isso do nosso sistema, porque isso pode impedir milagres, e que queremos seguir a palavra de Deus. Vocês estão comigo hoje? Essas coisas simplesmente não são verdade, mas está na natureza humana. Se não sabemos por que algo não aconteceu, então inventamos uma doutrina para tentar explicar o motivo. Os milagres pararam quando a Bíblia chegou. O quê? De onde você tirou isso? É só isso mesmo. Os milagres pararam com a morte dos últimos apóstolos. De que escritura você tirou isso? É só isso mesmo. Então, aqui está o problema que temos. Esse ensinamento, chamado de cessacionismo, se espalhou bastante. Alguns de vocês foram afetados por isso e nem sabem. Porque há muitos, e eu digo muitos mesmo, alguns dos nossos pregadores, podcasters, pastores, rappers e líderes de adoração mais populares têm uma base cessacionista. Alguns deles sabem disso, outros nem sabem. Na verdade, eles passaram por seminários que ensinaram que os milagres cessaram, e são muito bons nisso porque focam na doutrina. Eles focam na palavra de Deus. Então, quando você lê o livro deles, você pensa, meu Deus, isso é bom. E aí eles chegam e dizem, línguas não são para todo mundo, ou algo assim. E você fica tipo, o que é isso? Gente, não sei se você já leu. Às vezes eu sigo algumas pessoas, eu penso, cara, isso é muito bom. E aí eu chego em algum ponto. Aí eu penso, preciso pisar no freio, isso não está na Bíblia. Que efeito tem um ensino cessacionista? Existem denominações que não vou citar, mas essa é a base delas. Alguns já passaram por isso. A mistura. Alguns são continuistas. Eles creem no fluir dos dons do Espírito Santo. Alguns dizem que cessaram. Queremos ir para a palavra de Deus. Se está pronto, diga amém. Porque algumas pessoas acham que certos dons e milagres cessaram. Aqui estão 5 argumentos que eles apresentam. E depois vamos conversar sobre o que é certo. O número 1 é o que chamamos de autenticação apostólica. Isso significa que os dons de sinais, milagres, línguas e profecia autenticaram Jesus e os apóstolos. Mas, uma vez que esse alicerce foi estabelecido, os sinais cessaram, ou seja, só precisávamos dessas coisas para construir a igreja. Não é verdade, mas é nisso que eles acreditam. Número 2, que o cânon foi fechado, ou seja, quando as escrituras foram completadas e a Bíblia, e dissemos, essas são as escrituras sagradas, estava feito, não precisávamos mais dos dons. Isso não é verdade. É nisso que eles acreditam. Número 3, 1 Coríntios 13, de 8 a 10, diz que quando o perfeito vier, as coisas imperfeitas desaparecerão ou passarão. E isso é interpretado como, quando a palavra perfeita de Deus ou a Bíblia chegar, então os dons imperfeitos desaparecerão. E isso não é verdade. Na verdade, está falando sobre quando Jesus vier, não quando as escrituras chegarem. Quando Jesus vier, aí sim não precisaremos mais dessas coisas. O número 4 seria uma alegação histórica. Ou seja, que a igreja depois do 1º século apresenta muito menos relatos confiáveis de milagres. E o número 5 seriam as preocupações com abuso pastoral, o medo de manipulação, falsas profecias, desvios doutrinários ou a busca pela experiência em vez das escrituras. E essa é a minha favorita, porque é toda apoiada pelo espírito do medo. Porque tememos o que não podemos controlar, preferimos dizer que isso não existe mais. Bem, eu vim de uma forte linhagem protestante. Igreja tradicional, não uma igreja carismática. E eu lembro de ver coisas na igreja, especialmente em círculos pentecostais, e isso me pareceu meio estranho.
Mas preciso lhe dizer que, depois de caminhar com Jesus, estou no ministério há 24 anos. Isso é tipo um quarto de século, gente. O que aprendi sobre os dons e o poder de Deus é que se você recebe algo maravilhoso, você receberá algo estranho. É muito difícil separar, sabe, ter o maravilhoso sem o estranho. Tipo, toda vez que você diz, beleza, queremos sinais e maravilhas, alguém vai ser estranho. E aí o que as pessoas fazem é, porque não querem o estranho, acabam parando e sufocando o maravilhoso. Então, o que Deus nos pede como igreja que está cuidando de um avivamento é que, às vezes, a gente precisa ignorar um pouco do estranho para poder buscar mais do maravilhoso. Você está comigo hoje? Tudo bem. Agora você pergunta, por que coisas estranhas acontecem? Porque as pessoas são estranhas. Eles eram estranhos antes de serem salvos e continuam estranhos depois de serem salvos. Vamos lá. Eu me lembro, eu e Tabita, fomos à igreja e eles fizeram isso, e ficamos com muito medo. Nós estávamos sentados aí, tipo, precisamos ir agora. Porque eles nem avisaram a gente. Eles pularam pro órgão e ficaram du. Eu fiquei, nossa, porque a gente não era de igreja. E não era porque Jesus é estranho, é só por causa do povo dele. Às vezes a gente nem é tão estranho. Eles dançavam, mas eu só estava acostumado com a dança em Depois de Cristo, Muitos ao vivo. E essas são todas roupas de dormir. Não se preocupe com isso, de qualquer forma, porque o cessacionismo é um erro. Ok. Deixe-me dar as respostas corretas. Tudo bem. Escreva isso. O Novo Testamento estabelece regras, não datas de validade, para presentes. Então, se você ler 1 Coríntios, capítulos 12 e 14, verá que ele diz à igreja como usar os dons. Você precisa de uma interpretação com a língua, faça as coisas decentemente e em ordem. Nunca diz para não usar os dons. Ele nos dá orientações para administrá-los. Número 2, o imperfeito aponta para o retorno de Jesus, não para o cânon. Então, em 1 Coríntios 13:12, quando fala sobre, você sabe, quando o perfeito vier, o imperfeito será abolido. Não está falando sobre a Bíblia, está falando sobre Jesus, como eu já disse. Mas quantos de vocês sabem que, mesmo agora, nessa era, nós temos dons imperfeitos? Dons imperfeitos ainda são melhores do que nenhum domingo. Não sei se vocês me entenderam. Também, você está comigo? Os dons imperfeitos ainda são melhores do que nenhum domingo. E muita gente, porque são imperfeitos, quer acabar com eles. Número 3, anote isso. Os dons vão além dos apóstolos ou dos apóstolos originais. Vimos isso com Estevão e Filipe em Atos capítulo 6, os 70 e os 72 em Lucas capítulo 10. Vimos milagres com Ananias em Atos capítulo 9. Até mesmo congregações locais mostram sinais através de não apóstolos em igrejas comuns. O que quero dizer é que ainda temos milagres hoje. Número 4, a grande comissão é para toda a era. Quando ele diz, vão e façam discípulos de todas as nações, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Ainda estamos na era da graça. Ainda estamos na era da igreja, ou seja, nós estamos na dispensação antes do arrebatamento. Então ainda precisamos de cada pessoa operando em cada domingo. O padrão da palavra mais as obras continua sendo o nosso modelo de Mateus 28 até hoje. Número 5, anote isso. Abusos não anulam o uso bíblico. O antídoto para o fogo descontrolado não é a ausência de fogo, mas sim uma lareira. Eu sei que isso está profundo hoje, mas está bom. O antídoto para o fogo descontrolado não é não ter fogo. Algumas pessoas estão tão preocupadas com o fogo descontrolado que preferem não ter fogo nenhum, quando na verdade deveríamos construir uma lareira. Então, como se constrói uma lareira? Teste tudo. Priorize o amor e a ordem. Verifique com integridade. Mas eu preciso ensinar isso para vocês. Com todos os milagres, sinais e maravilhas, sempre haverá um risco. Você precisa sair do barco para andar sobre as águas. E por último, mas não menos importante, número 6, a história da igreja nunca perdeu completamente os milagres. Desde os primeiros pais da igreja, passando pelos escritos posteriores de Agostinho, missionários medievais, relatos dos reformadores, até os avivamentos globais, testemunhos confiáveis aparecem em todas as épocas, especialmente onde o evangelho avança.
Então, acho que o que estou dizendo é: o mesmo Deus de antes é o mesmo Deus de agora. Quantos de vocês acreditam nisso? Se você realmente estudar a nossa igreja, como estamos crescendo, diferente esquenta. O que Deus está fazendo agora? Estamos vendo tantas pessoas sendo curadas, demônios sendo expulsos das pessoas, recebendo libertação não é estranho. Isso é simplesmente bíblico. Só digo o que acontece. Vem para Jesus como nunca antes. Aqui estão algumas histórias que vieram. Domingo passado, um parceiro veio para receber oração por causa de uma dor no tornozelo. Depois de receber oração, ele foi completamente curado e agora está andando sem dor. Está resolvido. Ela vinha lidando com uma dor nas costas severa por causa de várias hérnias de disco. Durante o treinamento profético de cura e libertação, a pastora Tabi falou sobre falta de perdão. Ela liberou o perdão que precisava dar a alguém. Naquele momento, toda a dor foi embora e suas costas foram completamente curadas. Essa pessoa, enquanto servia como missionária na viagem à Espanha. Oramos por Diana Vete e profetizamos que ela comeria boa comida. Ela tinha doença celíaca e distúrbio autoimune desencadeado pelo glúten, mas desde que voltou, ela tem se alimentado normalmente e não apresenta sintomas. Ela foi completamente curada. 2 meses atrás, era uma senhora chamada Susan. Sua filha foi diagnosticada com um câncer agressivo que se espalhou para os pulmões. A família rezou e nós rezamos por ela no altar no domingo. Em poucos dias, sua filha começou a se recuperar. Os médicos não conseguem explicar. Ela não sente dor e continua melhorando a cada dia. Louve a Deus por isso. Tudo bem. Por favor, diga ao seu vizinho, os milagres não cessaram. Milagres. Diga para ele, os milagres não cessaram. Vocês estão sussurrando como se tivessem medo do vizinho. Não tenham medo deles. Na verdade, estamos vendo um aumento de milagres ao redor do mundo. Vocês sabem que estamos vivendo tempos sem precedentes. Gente, vamos lá, há ventos de avivamento soprando por todo o mundo agora. Milagres notáveis, sinais e maravilhas estão acontecendo em todo lugar neste momento. Na verdade, dizem que os downloads da Bíblia aumentaram mais de 70%. Os downloads de músicas de adoração aumentaram mais de 50% agora. O Evangelho está sendo pregado. Vamos lá. Nos templos universitários, milhares de jovens estão sendo batizados agora. Vamos lá, alguns deles. As vendas de Bíblias estão disparando agora. Esses são os tempos que nós estávamos. Mas sabe de uma coisa? Existe um grupo inteiro de pessoas em que o avivamento está acontecendo, mas elas vão perder. Elas vão perder porque estão distraídas com seus negócios, com o quanto precisam trabalhar e com tudo o que têm que fazer. Isso, aquilo e o outro, e eu agradeço a Deus pelo bom trabalho. Eu acredito que fomos chamados para trabalhar, mas não deixe esse trabalho ficar na frente do que Deus está fazendo na nossa geração. Aí tem um outro grupo de pessoas que são mais políticas do que salvas e estão tão irritadas, tão presas aos próprios sentimentos, e elas têm se curvado diante do ídolo da própria etnia. E estão tão cheias de amargura e raiva que estão perdendo o avivamento. Tudo o que fazem é gritar na sessão de comentários. E porque o coração delas está tão cheio de ódio, confusão, dor, acabam perdendo o que? Eu não quero estar neste país e perder o que Deus está fazendo. Eu não quero só falar sobre avivamento. Eu quero experimentar o avivamento todos os dias da minha vida. Eu não sei, e é nisso que eu acredito. Agora, eu sou viciado em avivamento. Eu estudei tudo, desde a reforma dos anos 1500, passando pelo avivamento da Rua Azusa em 1906, os movimentos de Jesus dos anos 1950 e 60, o avivamento de Wells, até Bronzeville, Toronto, seja qual for o avivamento, provavelmente eu já estudei. E o que eu amo no que Deus está fazendo, é que o que Ele já fez antes, Ele vai fazer de novo. E se você realmente prestar atenção, o mesmo Deus de antes é o mesmo Deus de agora. A teologia dos milagres é a seguinte: Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Se Ele abriu o mar vermelho naquela época, Ele ainda pode abrir o mar vermelho hoje. Se Ele estendeu a mão mirrada naquela época, Ele ainda está estendendo mãos mirradas hoje. Se Ele abriu os olhos dos cegos naquela época, mas quando o Filho do Homem voltar, será que encontrará fé? Nós precisamos voltar a acreditar. Vamos lá, igreja! Então, eu não quero perder o que Deus está fazendo, e aqui vai o meu favorito.
Vou te dar um texto de prova. E isso meio que formou minha teologia sobre o mover dos últimos dias, por assim dizer, ou sobre o que Deus está fazendo no tempo em que vivemos. Se você é do tipo que é apaixonado por Deus, vai adorar isso. Estamos construindo toda essa série em cima disso. João 14:12. Vamos ler juntos. Prontos? Leiam. Eu lhes digo a verdade. Quem crê em Jesus fará as mesmas obras que eu fiz, e até obras maiores. Porque eu vou estar com vocês. Ele diz, em primeiro lugar, qualquer um que crê em algum crente aqui hoje. Richa Campos, Gainesville e Tampa, tem algum crente aí? Vamos lá, alguém amigo. Ele disse, qualquer um que crê. Tem algum crente na casa hoje? Ele disse, qualquer um. Você não precisa ser o mais inteligente. Você não precisa ir para o seminário para isso. Tudo que eu preciso que você faça é crer. Ele diz, qualquer um que crê. Mas preste atenção nessa parte. Ele diz, o que eu faço, vocês também farão as mesmas obras que eu fiz. Ele diz, você deveria ser capaz de fazer. Então a próxima pergunta é, bom, o que Jesus fez? Bom, que ele transformou água em vinho em João capítulo 2. Ele curou o filho do oficial em João, capítulo 4. Ele curou o homem paralítico em Mateus capítulo 9. Ele curou o homem cego em Mateus capítulo 9. A multiplicação dos 5.000 com 2 peixes e 5 pães em Mateus 14. Ele andou sobre as águas em Mateus 14. Ele acalmou a tempestade em Marcos capítulo 4. Ele curou a mulher com fluxo de sangue em Marcos capítulo 5. Ele ressuscitou a filha de Jairo dos mortos em Marcos capítulo 5. Ele curou o homem surdo e mudo em Marcos capítulo 5. Capítulo 7. Ele alimentou os 4.000 em Marcos capítulo 8. Ele curou o cego de Betsaida em Marcos capítulo 8. Ele curou o homem que nasceu cego em João capítulo 9. Ele purificou os 10 leprosos em Lucas capítulo 17. E ressuscitou Lázaro dos mortos em João capítulo 11. E ele curou a orelha de Malco, que foi cortada por Pedro, em Lucas capítulo 22. E ele diz, qualquer um que crer nas obras que eu faço, vamos lá, alguém, ele diz, qualquer um que crer nas obras que eu faço. Você também fará. Os milagres não cessaram. Sempre foi sobre a mensagem e os milagres. A palavra e as maravilhas. Vamos lá, alguém. A doutrina e também a demonstração. Não precisamos de conversa fiada. Precisamos do poder de Deus. Precisamos de demonstração de novo. Precisamos ver gente ressuscitando de novo. Alguém grite, qualquer um. Então Jesus estabelece o padrão. Ele estabelece o padrão. Ele não veio fazer obras como Deus. Ele veio fazer obras, deixando de lado sua divindade, como um homem cheio do Espírito de Deus. Para mostrar a outros homens e mulheres, cheios do Espírito de Deus, como vocês também podem fazer o mesmo. E então, na tradução TPT, ele diz, eu lhes digo essa verdade atemporal. Leia comigo. A pessoa que me segue, crendo em mim, fará os mesmos grandes milagres que eu faço. Observe isso e vamos levar isso mais alto e até mesmo a milagres maiores do que esses, porque eu vou ser. Vocês sabem o que isso significa? Porque Jesus disse, é bom que eu vá para o Pai, para que eu possa enviar-lhes o Espírito Santo. E agora, o mesmo Espírito que capacitou Jesus a fazer milagres, nós também o temos. O grande Paracleto, o Consolador, o Advogado, o Observador, nosso intercessor. Nosso conselheiro, nosso Consolador. Ele está conosco na terra. Você não pode vê-lo, mas ele é mais real do que eu e você. Ele estava aqui desde o começo. O Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas em Gênesis capítulo 1. O Espírito de Deus está pairando em nosso santuário hoje. E a gente é louco o suficiente para acreditar que, enquanto pregamos, o câncer tem que ir embora, tumores têm que cair, pernas podem crescer de novo, cadeiras de rodas vão ficar de lado. A gente é louco o suficiente para acreditar. Você pergunta, como isso vai acontecer? Eu não sei. Eu tenho fé. Isso não faz sentido. Faz fé. Isso não faz sentido. Então eu tenho uma oração para vocês.
Se você quiser orar isso comigo, por favor, ore. É uma oração de renúncia à descrença e compromisso de confiar em Deus para que os milagres aconteçam. Você diz, pastor: eu acredito no que você está dizendo, mas eu nem sei como fazer essas coisas, expulsar demônios, falar novas línguas e curar os enfermos. Continue conosco. Não faça do seu cristianismo um evento. Você vem à igreja uma vez. Torne-se parte da igreja, forme grupos pequenos, siga o caminho do crescimento, leia sua Bíblia todo dia. Santificação é um processo, e enquanto você cresce, estaremos aqui no próximo ano, se Jesus demorar. Também em 5 anos, se Jesus. E em 15 anos, se Jesus demorar. E você? Muita gente quer um milagre de micro-ondas. Muitos milagres acontecem num momento repentino, mas foram anos de espera. Já se passaram anos. Quando você nos ouve dizer que já se passaram 24 anos, é disso que estou falando. Passando pelo câncer, pelos altos e baixos, pela rejeição e pelo abandono, eu continuo confiando em Deus. Alguns de nós querem uma virada em uma semana, mas passamos 20 anos no mundo. E estamos com Deus há 2 semanas. E ficamos bravos porque Deus ainda não apareceu do jeito que queremos, mas você passou 20 anos no mundo. Eles precisam chegar a um ponto em que simplesmente aceitem e digam: Deus, me prepara para os milagres. O treinamento é para o povo de Deus que vai reinar. Você está comigo? Nossos momentos de oração, quando temos oração, deveriam estar cheios de pessoas famintas por Deus. Deveria estar cheio de pessoas famintas por Deus. Quando a gente diz: ei, temos inscrições abertas para o Instituto de Liderança ao Vivo, deveria estar cheio de pessoas dizendo: Deus, me envia, eu vou. Não estou falando das pessoas que não têm emprego. Se você não tem emprego, pode se inscrever também. Mas o que eu estou dizendo é: vocês são pessoas ocupadas, pessoas bem-sucedidas, vocês são pessoas não abençoadas. Mas não seja tão abençoado a ponto de perder a bênção de ser usado pelo Deus que os criou para um propósito eterno. Propósito agora mesmo. Vamos lá, alguém. Por algum motivo, eu tive essa visão na minha mente de estádios sendo preenchidos por pessoas famintas pelo seu Criador, que amam a santidade e os caminhos de Deus. Tem alguém aqui em Orlando que só quer mais baby worship? Vamos lá, alguém. Fala pra alguém aí do seu lado. Esse é o nosso momento. Dá um high five em alguém. Vai, diz. Esse é o nosso momento de milagre. Não estrague, não perca esse momento. Eu preciso ir. Então aqui está a oração de renúncia à incredulidade. Se você quiser orar isso comigo, por favor, faça. É uma oração de renúncia à incredulidade e de compromisso em confiar em Deus por milagres. Todos os nossos camp, se for com você, diga isso. Pai, em nome de Jesus. Eu me arrependo da incredulidade e do medo. E eu renuncio toda mentira que diz que o Senhor não age hoje. Perdoa-me por rebaixar a tua palavra ao nível da minha experiência. Eu alinho minha vida com a tua verdade. Jesus, eu creio em ti para milagres. Faz o que só tu podes fazer e recebe toda a glória. Espírito Santo, enche-me. Usa minhas mãos, minhas palavras e minha vida. E a minha vida te honre e aponte as pessoas para Jesus. Então eu declaro: milagres são o meu novo normal. E o que Jesus fez, eu também farei. Ir-me aqui. Envia-me. Esta é a minha temporada de milagres. Em nome de Jesus, vamos igreja, dê glória a Deus. Ei, glória, glória, glória. Ei, glória, glória. Eu disse, ei, glória. Eu disse, ei, vamos lá, Tampa. Não estou ouvindo vocês. Vamos lá, Gainesville. Eu não consigo. Vamos lá, eu disse, ei. Vamos lá, Flórida. Eu disse, ei. Nós cremos, nós recebemos. Quero orar por vocês hoje, com toda a cabeça curvada e todo o olho fechado.
Alguns de vocês nunca estiveram numa igreja. Bem-vindos, feliz que vieram hoje. Você não está aqui por acaso. Deus te ama. Ele tem um propósito para você que vai se revelar. E há alguns de vocês que já foram à igreja de vez em quando, mas ainda não entregaram totalmente a vida a Jesus. Você já andou com Ele em algum momento da sua vida, mas se afastou. E esse é o momento de filho pródigo. Aqui está o meu apelo para você hoje. Se você está aqui ouvindo a minha voz, em qualquer um dos nossos camp ou online, e você diz, pastor, eu pequei na minha vida. A Bíblia diz que todos nós pecamos e todos nós carecemos da glória de Deus, então todos nós merecemos o inferno. Felizmente, Deus não nos dá o que merecemos. Ele nos dá graça, que é um favor que você não pode conquistar. É um favor que você não pode merecer. Você não conquista isso. Ele te dá porque Ele te ama. Deus te amou tanto que deu seu único filho, e eu tenho um filho. Eu amo meu filho, mas Deus deu o seu filho, colocou o seu filho na cruz, e ele morreu. Uma morte de pecador para pagar o preço pelo seu e pelo meu, pelo nosso pecado. E nós não precisamos ser perfeitos para sermos salvos, mas precisamos nos render. Eu não posso fazer você aceitar Jesus. Deus não obriga você a se render, mas Ele te dá uma oportunidade como essa de rejeitar Jesus, que é o Salvador, ou de aceitá-lo. E aceitá-lo é muito melhor do que rejeitá-lo. Se você está aqui hoje e diz, pastor, eu quero entregar minha vida àquele que me deu a vida. Pastor, eu quero ser perdoado dos meus pecados. Eu não quero uma religião, mas quero sim um relacionamento com Deus através de Jesus, na contagem de 3. Com ousadia, eu quero que você levante a mão e acene para mim, para que eu saiba por quem estou orando. Eu vou orar por você e com você. Essa será a melhor oração que você já fez na sua vida. Na contagem de 3, em todos os nossos campos. E aqui neste salão, se você está aqui hoje e diz, pastor, estou voltando para casa. Eu quero conhecer a Deus. Eu quero um relacionamento com Jesus. Eu quero conhecê-lo melhor. Por todo o prédio, por favor, levante sua mão em 1, 2, 3. Apenas levante e acene para mim. Em todos os nossos campos, eu vejo sua mão, e 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 sua mão. E sua mão, 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 e sua mão bem ali, e sua mão aqui do lado. Vocês que estão online, podem abaixar as mãos e nós vamos fazer essa oração. Ninguém reza sozinho. Vamos rezar juntos. Diga isto, Senhor Jesus, entre em meu coração hoje. Perdoa-me pelos meus pecados. A partir de hoje, eu entrego tudo de mim por todos vocês. Obrigado por morrer na cruz pensando em mim. Eu me arrependo do meu pecado e Jesus seja o Senhor da minha vida, o Salvador da minha alma. A partir deste dia em diante, eu sou teu. Na sua mente, pois eu estou salvo aqui e agora, em nome de Jesus. Alguém pode dar glória a Deus em todo este lugar?